Um dos maiores consensos entre os fãs de Red Dead 2 é o desdém pela figura de Leopold Strauss, pois além de ser o contador da gangue, ele também é o responsável por tocar um negócio lucrativo de agiotagem, emprestando dinheiro a juros extorsivos para pessoas desesperadas que geralmente não têm condições de pagar. Mas apesar dessa polêmica, a reta final do jogo nos revela uma série de informações surpreendentes sobre o austríaco que nos fazem pensar se o Leopold Strauss era mesmo um homem ruim, como a maioria dos jogadores pensa, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje do canal do AEG. Então, se tu curtiu o tópico, considera tornar-se um membro do canal a partir de R$ 7,99 para concorrer à chance de ganhar esse Super Combo Red Dead 2 da editora Europa, que inclui um guia oficial em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e mais 2 pôsteres exclusivos. E apesar da Black Friday já ter acabado, as promoções continuam lá na loja Friga Games, com uma série de descontos em jogos de PlayStation e Xbox, incluindo os mais recentes lançamentos como Alan Wake 2, EA Sports FAC 24 e COD Modern Warfare. Só não te esquece de usar o cupom do AEG, pois ele te garante um descontinho extra ao finalizar a tua compra. Lembrando que a loja Friga Games entrega todos os dias, incluindo finais de semanas e feriados, em menos de 24 horas. Então para de perder tempo e clica no primeiro link da descrição. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de partirmos para o ponto central desse vídeo, é importante dar uma contextualizada sobre quem é Leopold Strauss, já que para poder falar sobre a sua personalidade é importante entender o seu passado, já que foi isso que moldou a pessoa que ele se tornou. Para isso, nós teremos que voltar 53 anos na história do jogo, durante o ano de 1846, na cidade de Viena, durante o Império Austríaco. Assim como os demais membros da gangue, o Strauss também vem de um cenário familiar bem conturbado, incluindo tragédias familiares e muita pobreza, como o próprio conta no acampamento. I never came to America until I was a man. Well, 17. We grew up quick in Vienna. Perhaps too quick. By the age of 12, my brother was beating night watchmen so he could steal some bread for us. My little sister, Anna, she was sold into servitude by father at the age of 9. He cried so much the day she left. Me, I had health problems, so I got sent with my uncle on the boat to the New World. Oh, they imagine that Brooklyn fog is better for a child's lungs than good Viennese smoke. We sail into the Hudson. The whole city is on fire because of riots due to the war. I believe I have arrived literally in hell. My uncle is so horrified, he promptly drops down dead. And I am all alone in the New World. Como podemos ouvir, o pai de Strauss simplesmente vendeu a sua filha de 9 anos visando arrecadar dinheiro para custear a alimentação da família. Mas ele não vendeu ela para uma família adotiva ou coisa do tipo. Vendeu para ser usada como mão de obra no trabalho forçado, coisa que era bem comum naquela época. Concomitante a isso, o irmão de Strauss já era um bandido aos 12 anos de idade, perambulando pelas ruas em busca de oportunidades para fazer dinheiro. Muitas vezes, até mesmo brigando com seguranças por estar roubando restos de comida para a sua família. Todo esse cenário de pobreza e violência em Viena, somado a um problema de saúde do Strauss, levaram seu pai a enviá-lo para os Estados Unidos junto do seu tio em busca de uma qualidade de vida melhor. Não é claro qual a doença que o austríaco tinha, mas provavelmente era algo relacionado ao pulmão, já que uma das razões para o seu pai enviá-lo para os Estados Unidos foi por conta do ar em Brooklyn, que supostamente não era tão poluído em comparação ao de Viena. O Strauss e o seu tio não podiam ter chegado na terra do tio Sam em um momento pior, já que desembarcaram em 1863, se deparando com os violentos distúrbios do recrutamento em Nova York. Resumidamente, naquela época o Congresso tinha acabado de passar uma lei bem controversa, convocando os homens a servirem para o exército, pois o país precisava de mais soldados para lutar na Guerra Civil Americana. Com todo o caos, o tio do Strauss acabou passando mal e falecendo logo na chegada. Apesar da causa da morte ser desconhecida, se presume que provavelmente foi por conta de um ataque cardíaco, já que as coisas estavam um verdadeiro caos na cidade. Isso deixou um jovem e doente Leopold Strauss à solta na América, sem um tostão no bolso e sem sequer um lugar para passar a noite. Diferente do seu irmão, Strauss não é um homem capaz de ser violento, então a alternativa para sobreviver ao longo dos anos foi aplicando uma série de pequenos golpes, os famigerados estelionatos. Apesar do jogo não contar a história de como Dutch conheceu o Strauss, os jogadores teorizam que
provavelmente foi durante algum desses golpes, com o Dutch percebendo que o austríaco era um homem inteligente, o recrutando a gangue e fornecendo um lar, alimentação e tudo aquilo que seduziu os membros a entrarem no grupo. Por conta da sua inteligência acima da média e imperícia para portar armas de fogo, o Strauss ficou encarregado de cuidar das finanças da gangue. Posteriormente, também criou um lucrativo negócio de agiotagem, emprestando dinheiro a juros extorsivos, usando os homens da gangue para intimidar os devedores sempre que eles não tinham condições de pagar. Apesar do grupo ser composto de bandidos, alguns semeiam um desdém pela figura de Strauss por julgarem o que ele faz pior que roubar, matar e etc, pois ao menos nesses crimes o algoz segura a arma e aperta o gatilho, diferente de Strauss, que manda os outros fazerem o trabalho sujo por ele. Uma dessas pessoas que julgam a moralidade de Strauss é, acreditem se quiser, o Rato. Moneylender. Good evening. It's not very dignified, is it? I don't force anyone to take the money, and I don't force anyone to not repay it. But if they don't, you send one of us around to break their legs. I send someone around to encourage them to comply, yes. Way I see it, it's unseemly. I did not take you for a man of mindless compassion, Mr. Bell. Oh, I ain't. But I have the good grace to shoot a fella full in the face, not call myself his friend and shoot him in the back. Is that so? Usually. Not always. Sometimes. There's nothing better than shooting a fella who thinks you like him in the back. So, watch yourself. Please, excuse me. Muitas vezes nós vemos o Arthur cobrando essas dívidas ao decorrer do jogo, quando aceitamos fazer essas missões, ou durante a fatídica e obrigatória missão do Thomas Downs, quando o Arthur contrai a bactéria da tuberculose. Logo no começo do jogo, antes de toda a epifania da reta final, nós podemos ver que o desdém do Arthur pela figura do Strauss não era tão grande assim. O negócio começou a ficar ruim de verdade, com o Arthur ficando puto, quando começou a ver que o Strauss estava emprestando dinheiro apenas para pessoas extremamente pobres que claramente não teriam condições de pagar no futuro. De cabeça eu posso citar alguns exemplos, como o quebrado e doente Thomas Downs, o desempregado Winton Holmes, o alcoólatra e igualmente desempregado Aldi Davidson e por fim o Arthur Londonderry, que morreu trabalhando nas minas de Amesburg tentando conseguir dinheiro para quitar o seu empréstimo, do qual ele pegou apenas para conseguir alimentar a sua esposa e filha. O Arthur já estava de saco cheio com Strauss há tempos, pois sempre que ele ia cobrar um devedor, descobria que ele não tinha um puto, tendo que se envolver em diversas situações perigosas para arrecadar o dinheiro da dívida, isso nos casos que ele conseguia recuperar. A própria situação do Thomas Downs, que causou a morte do Arthur lá no futuro, poderia ter sido evitada caso o Strauss analisasse que o fazendeiro estava quebrado, devendo até mesmo as cuecas. Apesar disso, não foi esse caso que fez o Arthur surtar, mas sim descobrir o destino de Arthur Londonderry, que deixou uma esposa viúva e um filho sem pai. Certamente essa foi a gota d'água, forçando Arthur a tomar uma atitude extrema, expulsar o Strauss da gangue. Certamente esse foi um dos momentos mais satisfatórios para muitos, perdendo apenas para o Rato sucumbindo anos depois no Mount Hagen. Eu me lembro que fiquei surpreso com o Arthur expulsando o Strauss, pois ali ele passou totalmente por cima da autoridade do Dutch, nem mesmo consultando antes de tomar uma atitude extrema dessa. Nesse momento a moral da gangue já estava abalada, mas a saída do austríaco certamente foi mais um momento tenebroso, pois de certa forma dividiu opiniões entre os membros da gangue. What's with you? Are you gonna throw me out like Strauss? Maybe, if it comes to it. Give me that look. So just like that, Strauss is gone? It's for his own good. This is done, Abigail. Reverend? I think you did the right thing with Herr Strauss. It was time. It was time for Strauss to go. Sure, I won't miss him. There's a few others should go too. So, you got tired of making money, did you, Black Lung? Go to hell. Well, I guess it's true what they say. You can't take it with you. But Herr Strauss, I thought you liked helping the weak and unfortunate. You're unfortunate. I don't like helping you. Very amusing. Just try to stop making more trouble for us. Some of us are trying to save folk, not make unnecessary
drummers. Na parte 22 das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2, eu mostrei um diálogo bem interessante com Strauss que rola caso você não faça as missões de agiotagem no capítulo 6. Nesse cenário, ele aborda o Arthur e o informa da sua decisão. Did you go and collect any of the debts? No, I did not. Well, don't worry. I'm... Running away? I suppose so. That sounds about right. I'd like to say I'll miss you, but really I won't. Get out of here. Your charm is your best feature. Likewise. Como deu pra ver, o austríaco decidiu sair da gangue por conta própria, assim como o reverendo Swanson, mas isso não foi algo repentino, pensado de última hora, já que caso a gente preste atenção nas interações do acampamento no capítulo 6, veremos que o Strauss está ansioso e receoso com toda a situação da gangue. Todos estão assim de certa forma, mas o austríaco é uma das pessoas que mais expressa sua preocupação com toda a loucura de Dutch e com o rumo que as coisas estão indo. I'm very nervous. Very worried, Fräulein. Very, very worried. Well, me too, but as long as my girls are okay, I think, well... What are we going to do? It's a nasty world out there, and it's catching up with us. I'm too old to be alone, and too scared to remain here. It's very worrying. Very worrying indeed. I'm so afraid. I'm so very afraid. I'm not sleeping. I'm not sleeping at all. Are you thinking about leaving? I have no money. I am old. I am frightened. I am so frightened. Excuse me, but everyone has gone crazy. What's wrong? I'm frightened. I am so very frightened. Of what? Of everything. This cannot go on. How many more times will we survive? These past months have been hellish. Have they? For me, they've been different. I'm a changed man, Herr Strauss, entirely changed. I have been saved from hell. We are going to die. Of course, but not yet, and the path shall become clear. I have been saved, Herr Strauss. You've gone mad. Vendo esses diálogos e considerando o fato de que ele saiu por conta própria, muitos acreditam que o Arthur fez um favor ao Strauss por expulsá-lo, já que assim ele pôde sair de uma vez por todas do acampamento, mas sem sofrer todo aquele escrutínio de ser um, entre aspas, pulador de barca. Olha, eu vou te falar que concordo com essa visão. Anos depois, após a dissolução da gangue Vanderland, o John reencontra o Charles na cidade de Saint-Denis, e durante um diálogo falando sobre o paradeiro dos outros membros, o Charles revela o cruel e fatídico destino de Leopold Strauss. They picked up Strauss, the agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Como deu pra ver, ele foi burro bastante para ser localizado pelas autoridades, preso e torturado em busca de informações, mas passando por cima do prognóstico de todos, que acreditavam que ele entregaria fácil os seus amigos para se livrar de quaisquer problemas, o Strauss permaneceu forte, ficando calado durante todos os interrogatórios, não entregando seus amigos. E eu vou te falar que isso me surpreendeu bastante, pois o Strauss certamente teve a sua vida ceifada apenas pelo fato de não falar, pois em comparação aos outros membros ele era peixe pequeno, tanto que nem mesmo era citado nos artigos de jornal ou pelos Pinkerton. Então, como disse o John, algumas pessoas são fortes de maneiras que não conseguimos enxergar. Isso me levou a questionar se o Strauss realmente era uma pessoa ruim, pois vamos analisar. Ele tocava um negócio de agiotagem pelo bem da gangue, conseguindo um bom dinheiro pro grupo, como o próprio Dutch já disse certa vez. E na reta final, quando tudo estava desmoronando, ele recusou-se a abrir a boca e permaneceu fiel apenas para poder salvar um grupo de pessoas que, na sua maioria, não gostavam da sua pessoa e o julgavam mais podre que os demais. Então, na minha visão, o Strauss se arrependeu dos seus feitos após sair do acampamento, com a sua redenção sendo não entregar os seus antigos parceiros de gangue. Mas e tu, concorda com a minha visão sobre o austríaco? Ele realmente era um homem tão mau assim? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tu queira apoiar o meu trabalho, considera tornar-se um membro do AEG, pois a partir de R$ 7,99 tu já concorre ao sorteio
sorteio do Combo Red Dead 2 da Editora Europa. O sorteio será realizado já no dia 22 de dezembro aqui no canal, e tu também pode comprar o guia isolado ou o kit completo pelos links da descrição que vão te levar direto pro site da Editora Europa. E caso tu seja novo aqui no canal, saiba que eu já fiz vídeos falando sobre a história de praticamente todos os personagens do Red Dead 2 e 1. A playlist vai estar aparecendo aí na tela, então faz aquela pipoquinha e faz uma super maratona conhecendo a história do Arthur, John e todos os demais membros. Então um grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!